Caros alunos, então a gente vai dar prosseguimento aí com a aula de plano inclinado. Agora a gente vai ver um segundo exemplo, onde agora vai existir uma força de atrito, né? Só que agora a gente vai estar tratando de um atrito estático, que é quando não há possibilidade de deslizamento, tá? Então o bloco, apesar dele tender a se deslizar para baixo, vai existir uma força de atrito estático que vai impedir com que o bloco deslize, né? Então, se a gente considerar ele em repouso, a aceleração dele é zero, logo isso vai implicar que todas as forças elas têm que ser anuladas, tá bom? Então, o que eu quero nesse exemplo? Eu quero que a gente ache uma expressão para o coeficiente de atrito estático, tá? Então, vamos começar colocando as forças que atuam aqui no meu bloquinho que está nesse plano inclinado, ok? Vou pegar aqui a caneta laser. Então vamos lá, o bloquinho em contato aqui com a superfície do plano, vai existir a força normal atuando nele. Para baixo aqui a força peso. E agora, né? A tendência do bloco é escorregar nessa direção e no sentido do movimento da minha caneta laser. Então a força de atrito vai se opor a esse movimento, certo? A essa tendência de deslizamento do bloco. Essa força é a força de atrito estático, no caso, né, em que não há o deslizamento e o bloco permanece em repouso, ok? Então tá aí todas as forças que estão atuando no meu bloquinho, certo? Nesse caso, não há aceleração, então todas as forças estão se anulando. Para a gente verificar isso, eu vou passar aqui o meu plano cartesiano sobre o bloco, né? Então vamos começar aqui com o eixo y, perpendicular à direção aqui da superfície do plano, ok? E o meu eixo x, que é paralelo à superfície do plano. Lembrando que esse ângulo aqui, que o peso faz com a direção de y, é o mesmo ângulo θ de inclinação aqui da base, certo? Agora eu vou decompor a minha força-peso. Vou tracejar uma linha para Px, vou tracejar uma linha aqui para desenhar o meu Py. Lembrando que toda vez que eu faço a decomposição de uma força, eu não trabalho mais com a força. Eu esqueço que ela existe para poder trabalhar somente com as suas componentes x e y, tá bom? Então agora vamos analisar o que está acontecendo aqui. Lembrando que Px está sem θ, logo Px é P seno θ, e Py está com θ, logo Py é P cosseno θ, certo? Agora vamos analisar o que está acontecendo em cada eixo separadamente, né? Então vamos lá. No eixo y eu verifico que a normal anula o Py. Logo, para essas forças se anularem, elas têm que ter o mesmo valor, o mesmo módulo. Normal é igual a Py, logo normal é igual a P cosseno de θ. Beleza? Para ele permanecer em repouso sem nenhuma aceleração, então o Px, que está aqui ó, no eixo x apontado para baixo ao longo do plano, tem que anular a força de atrito que está para cima ao longo do plano. Então essas forças também vão se anular. Então no eixo x, se essas forças de atrito e Px se anulam, é porque a força de atrito estático e o Px eles têm que ter o mesmo módulo, o mesmo valor, certo? Da definição de força de atrito estático, aqui eu vou trabalhar com a força de atrito estático máxima, ok? Que é quando o bloco está na iminência de deslizar. Então, olha só, a força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, e o Px é o P seno θ, ok? Então, agora eu vou substituir a normal pelo valor dela aqui, ó, que a gente já havia elaborado no eixo y. Então, a força normal é o P cosseno de θ, ok? Repara que eu tenho peso desse lado da equação e peso desse outro lado da equação. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Sobrou quem? Que o μ estático vezes o cosseno de θ é igual ao seno de θ. Ó, o cosseno de θ está desse lado multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o μ estático é o seno de θ sobre o cosseno de θ, certo? Quem é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é tangente. Logo, o coeficiente de atrito estático é igual a tangente do ângulo θ, ok? Então, nesses probleminhas, né, que a gente tem um bloquinho num plano inclinado e ele perguntar para vocês qual é o coeficiente de atrito estático, o coeficiente de atrito estático ele tem o mesmo valor
que é a tangente do ângulo θ. Ok? Beleza então, pessoal? Um abraço aí para vocês e bons estudos!